Millennials! Eu sou a Kelly Reis. E eu sou a Tamires Reis. E esse é o Pod do Millennial. O podcast mais cringe dessa internet, com o apoio de quem? Do nosso querido amado que foi canonizado. Não, ele não foi ainda. Já foi? Foi sim, já foi. Antes de que nesse podcast foi postado, ele já foi canonizado. Senhor Carla Cutis, o nosso padroeiro. Padroeiro Carla Cutis, o santo dos millennials, né? O santo da internet, aquele protetor aqui do nosso podcast. Que tá sempre aqui fazendo com que a nossa internet não caia na gravação destes episódios. É isso, gente. Ó, Carla Cutis canonizado. Temos um santo para chamar de nosso agora. Ah, mas eu não sou católico, gente. A gente também não. Mas a gente está aqui para acolher todas as crenças, os credos, as pessoas, né? Estamos aqui nesta universalidade contemporânea. Bem difícil, né? Para estilo café filosófico. Nossa. Universalidade contemporânea do ecumenismo. Eu gosto de usar efervescência. Da efervescência do... É isso. É isso, gente. Efervescência cultural de São Paulo. Então é isso, gente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, bagaceira, millennial, se você é aí um jovem millennial que jura que tem só 20 anos de idade, porque, gente, anos 2000 foi há 10 anos atrás. Imagina. Já aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem episódio novo. Tem também esse episódio nas plataformas de streaming de podcast, Spotify, Deezer, Apple Music, Cloud Sorroweros. E também tem o nosso Instagram, @poddomillennial, com um L só e 2 M's. Que a gente aprendeu. Aí, gente, vamos lá. Não esquece de divulgar para todo mundo aí dos seus grupos, do WhatsApp, do Zap, do Telegram, todos os lugares aí. Divulga geral pra galera, porque a gente quer aumentar essa comunidade millennial nessa internet, hein? Vamos aumentar a nossa representatividade. Então dá uma força aqui pra gente, por favor. Realize o nosso sonho de nos tornarmos influencers. Quem sabe a Insider acaba notando a gente, porque a Insider é pra gente a valorização do youtuber, entendeu? Se você é patrocinado pela Insider, você é realmente um youtuber. Então ajuda a gente aí, marca a Insider, quem sabe, sei lá, envia pra ele. Manda pra eles assim, olha aqui o potencial desse podcast aqui, gente. Então, ó, no dia que a gente falar, conseguimos patrocínio, então vai ser a força aqui da comunidade millennial, porque nós iremos dizer, nós conseguimos. Antigamente o pessoal falava assim, mãe, tô na Globo. Agora não, olha meu patrocínio da Insider. Patrocínio da Insider. É isso mesmo, então é o bem seguinte. E ó, temos uma outra questão também, que na verdade a Kelly jogou isso no último episódio e saiu correndo e a gente não pensou nas consequências. Porque ela falou assim, nós já temos aqui a promessa de que quando nós chegarmos a 100 inscritos, a gente vai lançar o nosso curso de balada. Sim. Porém, no último episódio, a Kelly falou assim, quando a gente tiver 30 inscritos, a gente vai fazer uma dancinha. Que dancinha que é? Já temos 30 inscritos? A gente já tem 31 inscritos e eu não sei que dancinha que é que Vamos dançar, desenrola, bate, joga de ladinho, desenrola, bate. O Jorge vai ter que fazer essa dancinha no nosso TikTok, que também é Pod do Millennial. Então vai lá. Faz lá no TikTok o desenrola, bate e joga de ladinho. Vou fazer bonitinho pra vocês aí, hein? Só pra passar vergonha, pra vocês marcarem. Gente, eu sou psicólogo, tem que ser uma pessoa séria, gente. Aqui pode do Millennial, desperta em mim meu lado Gugu, né? Que eu tenho lado Gugu dentro de mim. Uba. Então, olha, então é isso, ó. Vai lá no TikTok. Vou fazer aqui só um pouquinho pra vocês verem, ó. Desenrola, bate. Joga de ladinho. Ó. E aí vocês vão ver. Inscritos, o povo aclama. 30 inscritos, gente. Ó, obrigado pela comunidade que tá compartilhando aí com a galera. A gente tá muito feliz. Quando chegar no 100, a gente vai fazer o react do curso de balada. Certo, gente? E hoje, Tamires, qual que é a nossa pauta de hoje? Qual que é o nosso tema de hoje? O que é o Brasil parou para pensar qual que vai ser o tema do Pod do Millennial de hoje? Qual que vai ser, Kelly? Fale para nós.
Desenhos da TV Cultura. TV Cultura, Canal 2 aqui em São Paulo, gente. Vocês estão em outro lugar aí do Brasil. Qual que é o canal dos outros estados? Eu sempre tenho curiosidade. Eu sei que São Paulo é 2. Se você que está em outro estado está ouvindo, qual que é o canal? A pergunta que não tem aquela, passava TV Cultura em outros canais? Estava. Em outros canais não, em outros estados? Estava. TV Tem Cultura. como não passar? Gente, você aí do Rio de Janeiro, você é de Minas Gerais, você aí do Acre. Do Acre, conta pra gente, vocês assistiram TV Cultura? Como é que vocês tiveram acesso a Castelo Rá-Tim-Bum? Me conta. Vocês tiveram acesso ao Castelo Rá-Tim-Bum? Ou é só um universo paralelo só de quem tá aqui em São Paulo? Dos paulistas, sabe? Dos paulistas, meio. Então vocês têm que falar aqui pra gente, porque a gente quer interação de vocês aí, pra vocês contarem pra gente. E aí? Vocês assistiam, né? Porque na minha percepção, Castelo Rá-Tim-Bum era um fenômeno nacional, tá bom? Mas não é. Agora eu fiquei confusa, não é não? Não sei, vamos ver, vamos perguntar pra galera que tá acompanhando a gente do Brasil inteiro. E do mundo inteiro, você que está aí no mundo inteiro, como que você ficou sabendo do Castelo Rá-Tim-Bum? Porque milênio que é milênio tem que saber o que é Castelo Rá-Tim-Bum, hein? Tem que saber. É verdade. Então vamos lá comentar sobre os desenhos icônicos que fizeram parte da nossa infância, porque assim, né, até rolou uma discussãozinha que eu achei meio paia no TikTok, que é assim, crianças que nasceram com o Disney Channel são crianças que gostam de pop, e crianças que nasceram assistindo TV Cultura são crianças que gostam de MPB. Mentira! Porque eu tive só TV Cultura, porque eu não era rica para ter TV paga, para ter Disney Channel. Porque quem tinha TV paga era o quê? Privilegiado. Sim. E a gente não tinha Disney Channel, a gente não assistia Disney Channel, e a gente virou fã de pop, sim. E a gente assistia a TV Cultura. Não, eu gosto de MPB, mas assim, entre MPB e um popzinho, sempre fui muito mais pro lado do pop, sempre. Porque eles quiseram trazer assim do tipo, crianças que assistiam TV Cultura são crianças mais cult, mais não sei o quê. Eu assistia só TV Cultura, porque só tinha TV Cultura. E a gente é de uma bagaceira aqui. Poxa. A gente gosta do popzinho, né? Então, a gente assistiu TV Cultura, mas a gente gosta da bagaceira, né? Da Neide e companhia. Inclusive, o último episódio falando do VMAs foi icônico. Isso aí, gente. Não deixa de ouvir. Não deixa de assistir, de ouvir. Comenta lá se vocês assistiram e o que foram as impressões que vocês tiveram. Que tem vários babados e várias fofocas. Você que não assistiu, fique sabendo dos babados e fofocas que a gente contou lá. Vai. Então vamos começar esse episódio, porque a gente tá enrolando, e as pessoas estão falando, meu Deus, que desenho que eles vão falar, meu Deus, que desenho, qual desenho que eles vão falar? Primeiro desenho que a gente vai falar é o... Fala aí, Tamires. Eu tenho só 4 anos, todo dia crescendo, xeretando, sou Caio. Ele mesmo. Caio, o carequinha, né? O carequinha que depois criaram várias teorias que não se confirmaram. Né? Então a gente fica aí no ar. Será que é realmente? Será que não é? Você acredita que o Caio virou viral no TikTok nos últimos tempos, né? Que o pessoal pega algumas questões do Caio e transforma em viral. É que tem muitos virals no TikTok, né? Mas tem um nicho da galera que pega o desenho do Caio pra transformar em react e fazer algumas coisas, tal coisa, e coloca o personagem do Caio. Caio, pra quem não lembra, é aquele menininho carequinha, que uma das teorias que as pessoas falam sobre ele é que ele tinha câncer. Vocês acreditam? Não só que ele tinha câncer, como que, na verdade, o desenho se passa da memória de quando ele era vivo. Olha o nível. Eu adoro a teoria da internet, né? Que, na verdade, eles falam que a memória é da Rose, que é a irmã dele, né? É. Que ela está contando as histórias de Caio, de quando Caio era vivo. Olha a piração. Mas o que, na verdade, eles queriam mostrar é que Caio era careca porque o Caio ele não tinha etnia. Eles queriam fazer um desenho mais universal. Então eles não colocavam um cabelinho nele, né? Para poder criar identificação com as crianças. Então não queria nem colocar uma etnia e nem uma marca, né, específica. Aí colocou ele como um menininho careca. Mas a galera da internet adora criar uma teoria da conspiração maluca e inventaram que ele tinha câncer, gente. Olha que loucura. O que eu também não descarto.
Porque faz nenhum dos criadores confirmou que era isso. Porque quando eles falam, assim, são coisas básicas de quem trabalha com narrativa de desenho. Quando você coloca uma aura em volta meio esbranquiçada, geralmente é sinônimo de sonho. E parece que os episódios do Caillou, eles tinham essa aura assim em volta. Então você fica... É interessante que os criadores nunca confirmaram, mas também nunca descartaram nenhuma das teorias que foram criadas na internet. Agora, o que tinha de fato com relação ao Caillou era a grande polêmica, porque ele era um menininho muito mal criadinho. Então, a nível Peppa Pig, né? Os pais não gostavam muito do Caillou, porque ele era meio mimado, ele era meio chorão, então acabavam incentivando esse tipo de comportamento com a criançada. Para vocês verem que desenhos polêmicos não é uma coisa dessa geração de agora. Já existia essa temática, essa discussão de que ele tem comportamentos que não são comportamentos legais, e já Caillou tinha isso, né? Então ele já mostrava esse tipo de comportamento, então alguns pais não gostavam, embora tenha uma premissa de que os desenhos da cultura o pessoal assistia meio que sem fio. Tá na cultura, beleza, desenho bom para assistir. Mas existia a polêmica de que era um desenho que incentivava as crianças a serem muito mais mimadinhas. Mas não tanto quanto Peppa Pig. Peppa Pig é um nível de malcriação, né? Não somos fãs de Peppa Pig, desculpa se vocês pais que colocam as crianças para assistir Peppa Pig, começa a prestar atenção naquele desenho, gente. Presta atenção. Presta atenção em Peppa Pig, presta atenção em Macho e o Urso. Sabe esse tipo de desenho? Isso é tão adulto. Então, presta atenção. A gente, assim, aqui dentro do Pod do Milênio, a gente não proíbe nada, tá? Vocês fazem o que vocês quiserem, tá na vida de vocês aí. Mas... presta atenção no conteúdo. Tá todo mundo já velho, já tudo 30 a mais, então não tem mais responsabilidade nenhuma. Pensa pelos seus filhos. Exato. A gente é o tipo de coisa que vocês vão falar que coloca a criança para assistir e a gente vai olhar e sim, vamos julgar. Não tem olhamos e não julgamos? Aqui a gente vai julgar. Olhamos e julgamos, sim. Não vamos dizer se tá certo ou se tá errado, mas a gente vai julgar. Meus filhos tiveram uma fase que quiseram assistir Peppa Pig, eu comecei a assistir o conteúdo, eu falei, não, acho que não é muito legal, muito adequado, não. Então, Caillou estava nessas primeiras polêmicas em relação ao comportamento dele, mas era um desenho muito bonitinho. Ele foi feito lá no Canadá, lá em 1997, e ele foi um fenômeno mundial, tanto que chegou até o Brasil, porque foi um fenômeno mundial, né? Canadá tem uns desenhos muito interessantes, né? Canadá é o país que deu origem à Patrulha Canina, que acho que quem não conhece a Patrulha Canina hoje em dia não tá no mundo, né? Patrulha Canina também. Eles têm no Canadá um programa de incentivo ao desenho educativo, né? Então o governo canadense tem essa premissa, né? Então são leis de incentivo aos produtores de desenho educativo, e Caillou tá dentro dessa temática, dentro dessa caracterização, né? Então, até hoje, o Canadá ele exporta muitos desenhos que tem essa pegada mais educativa, mais infantil, de um jeito mais fofinho, digamos assim. E aí nasceu Caillou dentro dessa temática. Ele vai mostrando as memórias dele, né? Então, vamos lá como questão narrativa. Ele tá vivo? Ele tá morto? Escreve aí nos comentários. O que você acha? E Caillou, será que aconteceu com Caillou, né? Bom, o próximo desenho, a gente vai introduzir ele da maneira que a gente acha mais pertinente, né? Você vai fazer o menino ou menina? Vou fazer o menino. Tá bom. Vamos lá? Então, vamos começar. 3, 2, 1 e... Eu adoro o campo! E eu prefiro a cidade! Quando nós pensamos juntos, tudo se resolve melhor! Emily! E Alexander! Formamos uma dupla legal! Onde quer que haja aventura, estaremos combatendo mal! Gostamos de visitar parentes! Fazemos muitos amigos! As intrigas nos procuram, não temos medo dos perigos! Há ratos malvados em todo lugar! Todos enfrentamos, e quando nós pensamos juntos, no final sempre ganhamos. Camundongos do campo e da cidade, formamos uma dupla legal. Onde quer que haja aventura, nós estaremos lá.
combatendo sempre o mal. Camundongos Aventureiros, gente! A gente não fez uma capoada, mas decoramos a música do Camundongos. O melhor desenho da TV Cultura, na minha opinião. O melhor. E não era só o melhor do tipo, o melhor que você gostava. Não, era o melhor que a família inteira gostava. Porque a nossa lembrança era do nosso pai, acho que era sábado de tarde, parando para assistir Camundongos Aventureiros. Sim, meu pai adorava Camundongos Aventureiros. E Emily Alexander com suas aventuras pelo mundo inteiro. Ai, que desenho bom, gente. Era tão maravilhoso. E eles mostravam os lugares, os pontos culturais, eles mostravam a história. Sabe aquele banho de cultura, assim, literalmente, na TV Cultura, você tinha tudo, você tinha as histórias daquele lugar. Ai, era muito gostoso, gente, que nostalgia de Camundongos Aventureiros. Agora, eu não lembro se eles eram ingleses ou se eles eram franceses. Eu não lembro agora. Eu tenho a impressão de que eu acho que eles eram franceses. Era legal porque eles tinham as aventuras em cada país e eles mostravam as características daquele país, mostravam os monumentos, os pontos turísticos. Então tinha uma aventurinha que acontecia dentro, né, algum mistério, alguma situação para acontecer, e aí eles iam mostrando os pontos daquele país. Então era muito gostoso, eles iam pro mundo inteiro. Então pegava o balãozinho deles assim, que eles estavam dentro de um balãozinho, e eles iam pro mundo inteiro, iam viver várias aventuras e a gente vivia junto com eles, a gente viajava junto com eles, era muito gostoso. É uma produção francesa, então na verdade eles eram franceses, porque eu lembro mesmo disso, porque logo na abertura mostrava tipo a Torre Eiffel, só que como o nome deles é Emily Alexander, eu associei que eles fossem tipo britânicos, mas não, eles são franceses e eles são primos. Se você achava que eles eram casados, você está errado, eles são apenas primos. São primos, né? E eles viviam várias coisas de mistério. Gente, era muito fofo, muito fofo. Se vocês puderem... E o desenho era bonitinho, desenho assim, ó, eles eram como um de bonitinho, super bonito, super bem feito. Você viu o cuidado da produção, a música. Ai, era muito fofo, muito gostoso de assistir. Ai, que nostalgia. Ó, ideia de cosplay, hein? Emily Alexander, isso é bem específico, bem série B, viu? Bem da história. Quero então você isso é só para quem tem referência mesmo, que Emily Alexander era uma referência muito boa pra gente ali. Se você assistiu, coloca aí qual que é o seu episódio favorito. Eu adoro. Eu gosto quando eles vão pro Egito. Nossa, eu gosto quando eles vão pra Inglaterra. Ai, gente, é muito gostoso. É muito bonitinho, porque eles fazem... É como se fosse uma aula de geografia mesmo. Eles trazem a narrativa ali, mas eles trazem muito da cultura de cada país. Isso que era bonitinho. E é legal que ele era devagar, né? Era explicando, não era, por exemplo, como o Carmen Sandiego, onde está Carmen Sandiego, né? Que tinha o desenho do... Onde está Carmen Sandiego? Carmen Sandiego. Passava no SBT. O Carmen Sandiego, ele falava muito rápido, né? Ele dava aquela referência, porque o foco do desenho de Carmen Sandiego sempre foi a aventura, né? Lidar com a aventura e essa questão. O Camundongos Aventureiros, ele tinha esse detalhe assim, tinha um mistério, a aventura tinha um pouquinho do temperinho da aventura, mas ele era muito mais questão cultural. Então ele explicava o lugar, tem o episódio que eles vão para a França, eles explicam o que é o Louvre. Aí, se eu não me engano, acontece um mistério lá dentro do Louvre, eles têm que resolver. Então eles contam, né? Então, só que é uma coisa tão fluida que você não percebe que você está aprendendo. Você está assistindo e você está aprendendo e é muito natural. Não é que ele vai falar, agora estamos aqui no Louvre. Não, não era desse jeito. Tipo a Dora Aventureira, né? Porque a Dora Aventureira, às vezes, eu acho que ela é... Sei lá, gente. Eu não gosto muito da Dora Aventureira. Assim. Dora Aventureira. Dora Aventureira é pra criança bem pequenininha, mas a gente se diverte vendo aquelas coisas. Tá ali, cacete! Aquela mochila tá atrás de você, sua burra! Essa é a vontade que a gente tem de quando assiste. Ou subestima a nossa inteligência, né? Aí a criança fica assim, oxe, você é doida, você não tá vendo, não? A Ana Laura falava assim, para de ser burra, não tá vendo que tá atrás de você, não. Minha vida foi caótica desde isso. Mas o Camundongos Aventureiros, ele não subestima a sua inteligência. Né? Então ele explica o lugar, ele explica os personagens, os monumentos, a parte turística, mas ele vai te instigando para a questão do mistério. Né? Mistério para você resolver e ele vai te instigando. É um desenho muito inteligente, Camundongos Aventureiros.
Então a gente gostava porque ele não achava que a gente era meio otário, né? Tem desenho infantil que acha que a criança é meio otária, então... É esse o ponto, entendeu? Então, se você... Tipo, tinham outros desenhos, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas para você encontrar alguma coisa, para você, tipo, brincadeiras interativas que não eram tão idiotas quanto a da Dora Aventureira. Porque eu acho... É porque a figura da Dora Aventureira virou um meme, né? Mas o desenho, gente, o desenho era puxado. É. E aí o Camundongos Aventureiros, não, ele tinha esse tempero, né? Sabe aquela coisa gostosa de sábado à tarde? Você tá ali assistindo, ai, que coisa boa. E dá uma sensação tão gostosa, um quentinho no coração tão gigante assistir esse desenho. Por isso que até hoje a gente lembra da música, né? Sei lá, mais de 20 anos a gente lembra dessa música. Falou de Camundongos, a gente lembra a música todinha. Porque ela faz a gente ter essa memória gostosa, essa coisa do desenho que tá te... Você sabe que você tá aprendendo, mas é um aprendizado fluido, é uma coisa gostosa, não tá te forçando nada, você tá aprendendo numa boa. Então, colocamos aqui essa referência e colocamos a dica de cosplay para vocês colocarem os dois netinhos mais adoráveis e simpáticos que a gente tinha. Né? Mickey, porque choras, Mickey. É muito normal, Mickey. A gente gosta sempre do lado B para ter as referências. A gente não gosta de tendências, a gente gosta de ser a tendência. Exato. Então, esse desenho era uma gracinha, uma coisa fofa. Se vocês tiverem acesso a procurar na internet, deve ter no YouTube, alguma coisa assim, para vocês verem. A internet tem na Prime, porém não sabemos se na Prime é versão alugue ou free, né? Não sabemos. Exato. Aí nessa pegada de desenho fofinho, desenho que tá quentinho no coração, aquele desenho que você fica assistindo e você fica assim, olha, dá vontade de você ficar abraçadinho no seu aquele paninho, sabe, que a criança tem quando é pequenininho. Ai, gente, como é que é o nome do caminho do Snoopy? É. O Schubert, não. Em português, acho que ele é o Nino. Do paninho. Do paninho. Na mesma pegada dessa coisa de desenho que dá esse quentinho no coração e dá vontade de você ficar na sua naninha. Qual é o nome do próximo desenho, Tamires? Babar, o elefantinho mais fofinho da nossa época. Ai, gente. Só de lembrar, dá vontade de chorar de tão fofinha. Eu era bem pequenininha também. Eu não tenho referência assim de lembrar dos episódios. Eu lembro que eu assistia, tava lá passando, mas não era uma coisa que eu já tinha, tipo, consciência de que, eu gosto de Babar. Não, passava lá. E aí aquele que lembrava mais dos episódios que eu. Tá, vamos colocar aqui os dados históricos desse Babar. Babar é baseado no livro francês o Jean de Brognois, escrito em 1931, e ele conta a história de um elefantinho, um órfão, que vai para a cidade. Olha isso, gente. E ele aprende os comportamentos humanos e aí ele volta para o reino dos elefantes. Então ele vira um rei, o Babar vira rei. E na série ele vai contando para os filhos dele como é que foram as experiências dele, né? Então é o papai, que é o Babar, contando para os mini elefantinhos as historinhas dele, né? Então ele vai contando sobre várias coisinhas, né? Sobre como que foram... conceito de mensagem de família, de liderança, conceito de respeito, de empatia. Então ele vai ensinando para as crianças aquelas coisas básicas que a gente deveria aprender hoje em dia, né? De um jeito muito fofo, de um jeito muito delicado, né? E aí quem inventou essa história do Babar, olha que fofinho, isso daqui é curiosidade interessante, foi a Cecília de Brognois, que é a esposa do Jean de Brognois, que ela contava essas histórias para os filhos dela. E aí o Jean, que era o esposo, ele resolveu escrever e transformar isso num livro. Depois, anos mais tarde, transformaram isso num desenho. Então, era uma história que ela contava, toda fofucha, essa história virou um livro e depois virou um desenho animado. Então, e é um desenho antigo, porque ele está datado de 89 ainda. Ele é bem antigão. E ele ficou, né? Ele foi de 89 até 91. Mas o que é mais... O que eu acho mais encantador do Babar é a delicadeza do desenho. Então ele traz temas, assim, se você for pensar, temas que são densos, vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre empatia, vamos falar sobre preconceito, né? Porque ele é um elefante vivendo no mundo dos humanos.
Ele interage com os humanos, né? Então ele vai contando essas memórias dele de como que é a interação dele com o humano. Então são temas densos, mas eles contam de um formato tão delicado, numa sutileza tão bonita, que a gente, quando era criança, assistia, ficava apaixonada. Babar é um desenho que até hoje, se passar também, eu vou assistir, porque é de uma... Ai, um quentinho no coração, assim, indescritível. É aquela coisa de você realmente colocar a sua naninha, colocar o travesseirinho e ficar assistindo, assim, porque realmente ele tem uma sutileza, uma delicadeza que era ímpar, assim, uma coisa muito fofa. E eu acho que uma coisa também que eu sinto falta nos desenhos de hoje em dia é que hoje em dia os desenhos eles são muito digitais. Então eles são feitos geralmente em 3D. E eu me incomodo com o efeito 3D. Eu gosto do desenho em 2D mesmo. Eu gostava, tipo, por exemplo, Camundongos Aventureiros, Babar e até os outros que a gente vai falar, porque são desenhos em 2D mais chapados, mas que a coloração deles também não era tão agressiva. Quando você pega esses novos, que é tudo 3D, tudo digitalizado, já me dá uma canseira visual também. Tem pesquisas, né? Vamos ligar o modo psicóloga, tem pesquisas que ligam a questão da ansiedade dessa geração agora, das gerações mais jovens, relacionadas ao tipo de conteúdo que essas crianças utilizam hoje em dia, né? Então, por exemplo, ele é um desenho mais acelerado. Você vê os desenhos de antigamente, esses que a gente está falando, Babar, Camundongos Aventureiros, o Caillou, eles são desenhos mais lentos, né? Então, a velocidade de frame, a velocidade da história, são histórias mais lentas, são histórias mais contemplativas. As histórias de hoje em dia, elas têm essa velocidade, né? Tem essa questão que é isso que você falou, muita coisa é feita por inteligência artificial, tem essa questão do 3D, tem essa questão da velocidade da música, é tudo muito frenético. Então, por que a gente fala, por que nós, né, millennials, somos tão nostálgicos em relação a isso? Porque a sensação que a gente tem, e é uma sensação que os desenhos eram feitos, os programas eram feitos, era mais lento, era mais contemplativo. Então, Babar, ele tem essa sutileza mais contemplativa mesmo. Talvez para uma criança hoje, um alfa, for assistir Babar, ela vai achar chato. Ela não vai conseguir, né? Não vai conseguir ter essa tranquilidade, essa percepção de poder realmente assistir um desenho que é mais artístico nesse sentido. Uhum. Porque os desenhos de hoje em dia são extremamente aquela coisa caótica, né? Aquela coisa do frame muito rápido. Tem vídeos que você vê no YouTube que eles vão comparando, né? Os desenhos de antigamente, esses que a gente está falando, com os desenhos de hoje em dia. Então a velocidade, música, tudo é feito programado justamente para te oferecer dopamina o mais rápido possível. Só que qual que é o problema disso? A criançada fica tudo pirada, parece que tá fumando banana e bebendo... Comendo açúcar e nascendo um chifre tal qual o Baby da família dinossauro. Exatamente. Então, esses desenhos, eles são gostosos justamente porque ele desacelera. Por isso que vem essa nostalgia do Bob Goods, né? Que a galera tá com essa coisa muito mais nostálgica. Porque a gente tá cansado dessa velocidade toda do mundo. Então, Babar, ele tem essa pegada. Se vocês conseguirem assistir em algum lugar, Babar, ele tem essa pegada realmente mais... Até a musiquinha é uma musiquinha mais sutil, uma musiquinha mais tranquila. As cores, né, que a Tamiris falou, são cores mais tranquilas, são cores mais voltadas para o pastel, aquela coisinha bem delicada. As cores também, tipo, mais chapadas. O que eu sinto é que tem muita cor vibrante. Você pega um amarelo, você pega um laranja, sei lá. A referência que eu tenho até brinco, de esquizofrenia de desenho, é, sei lá, Cyber Chase! Tudo assim, carros, azul, laranja, amarelo, Aí você pega, tipo, Babar, um elefantinho cinza. Sabe aqueles desenhos que a gente fazia? Tipo, como que foi as suas férias? Aí a gente desenha o campozinho, as árvores. É essa sensação que a gente tem quando a gente assiste esses desenhos. Exato, era mais tranquilo, né? Então, Babar, ele tem essa pegada muito. E o que é muito gostoso é a relação familiar dele com os filhos. Essa conexão, né, do pai contando para os filhos como que vai ser ele como rei, como que ele se torna rei, por que ele se torna rei, né? Essa coisa da jornada do herói que talvez a gente tenha perdido um pouco hoje em dia, né? Ele vai contando uma jornada. Não foi assim, de repente virei rei e pronto, acabou. Não. Teve uma construção dele como personagem, dele como ser humano, como ser elefante, né? Ser vivo.
como um ser vivo, né? Então, mas é legal porque é quase como uma metáfora em relação ao ser humano mesmo, né? Para você se tornar um líder, você precisa criar alguns aspectos de comportamento interessantes. E o Babar ele vai mostrando isso no desenho. Então a gente fica ali quase como se fossem os filhos dele aprendendo os ensinamentos que ele está ensinando para os filhos dele. Então é muito fofinho aquele desenho. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam. Mostrem para as crianças de vocês e vejam a reação das crianças, né? Os meus filhos, eu gosto de mostrar desenhos mais antigos para eles, né? Porque eu sei que a gente não pode fugir do conteúdo moderno, mas é legal também ter essa desaceleração de, vamos diminuir um pouco o ritmo, né? Vamos assistir uma coisa mais leve, uma coisinha para poder pegar um soninho, sabe? Aquela coisa mais de dormir à tarde. A Bar tem muito essa pegada do dormir à tarde para mim. Ai, nossa. Aquela coisa, tô aqui com a minha naninha, tá um desenho gostosinho, vou dormir à tarde. Babar tem essa pegada pra mim. Faltar na escola porque tá doente. Isso! Sabe aquela coisa de conforto? Babar tá num lugar de conforto pra mim, como memória. Então, quem assistiu Babar, coloca aqui pros comentários o que vocês sentiam, né, quando vocês assistiam esse desenho, assim. Pra mim, tem essa pegada de, vamos ficar aqui quietinho, meu dia foi muito agitado. Acho que ainda tenho vontade de assistir Babar agora. Pra poder voltar pra essa sensação de conforto, assim, de quentinho no coração. E eu entrei em inferno astral, eu tô só aqui, assim, nossa senhora, eu só queria ter minha naninha aqui. Gente, era bem isso mesmo. O outro desenho, ele é um pouquinho mais aceleradinho, talvez por conta da produtora dele. Mas eu vou falar uma coisa, ela é a cara do café da tarde. Do leite com bolacha. É o leite gelado com traquinas de morango. Qual desenho que estamos falando, Tamires? Este desenho que, na verdade, eu quero primeiro contar a curiosidade referente a esse desenho. Calma aí, que eu vou só pegar a informação dele, porque quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei tipo, não é possível. Este desenho foi escrito por... Foi esse desenho? Ou foi produzido? Peraí. Foi. Enfim, estava no meio da concepção desse desenho, simplesmente a escritora de Jogos Vorazes. Quem é? A Kristen... Não, a Suzanne Collins. Suzanne Collins? Quem escreveu ele? Foi uma das criadoras, enfim, porque assim, como tem várias temporadas, de certa forma, tem os criadores e tem também depois os produtores e tudo mais. Uhum. Mas ela acho que foi uma das roteiristas de alguns episódios, que é o outro desenho de conforto que, na minha cabeça, é o Cocoricó Gringo. Cocoricó Gringo? Boa. Que é o Pequeno Urso. Olha, S2. Pequeno Urso me lembra tanto aquele momento que a gente fala, já tirei minha sonequinha depois que eu assisti o Babar, agora eu tô com fominha, vou tomar meu leite com bolacha. Bolachinha. É muito essa pegada também, né, gente? Mas, assim, diferente de Babar, ele é um pouco mais, eu não diria nem acelerado, mas ele é um pouco mais divertido. É porque ele foi produzido pelo Nick Jr., né? Então o Nick Jr. tem essa característica mais da aventura, né? Da criança mais, do dinamismo mais infantil até hoje, né? O Nick Jr. tem essa pegada mesmo do lidar muito com a imaginação infantil, né? Então eu gosto muito dos desenhos do Nick Jr. até hoje, tá? Meus filhos não gostam mais. Eu falo, vamos assistir um Patrulha Canina. Aí, mãe, Patrulha Canina, mas eu gosto tanto da Patrulha Canina, eu acho tão fofinho. Mas o Pequeno Urso foi produzido pela Nick Jr., então tem essa pegada realmente mais dinâmica. E aí tinha as brincadeiras mesmo infantis, né? Porque Babar contava muito sobre família. Pequeno Urso falava muito sobre amizade mesmo, né? Tipo, a relação dele com os outros amigos. E hoje, agora, crescendo, a gente para pensar que poderiam ser outros ursos, mas não, ele é amigo de outros animais, ou seja, pode ser amigo de outras pessoas, de outras formas, de outras concepções. E aí a minha personagem predileta sempre foi a Pata. A Pata, ela era muito doidinha, né? Ela era toda
toda atrapalhadinha, né? Toda fofinha. É muito legal. Olha que interessante falar sobre a questão da tolerância, né? De você conviver com o diferente, que você pode ser amigo do diferente ali. Então, o Pequeno Urso, ele tinha essa coisa muito fofa das trocas, das brincadeiras, das aventuras dele como criança, lidando com espécies diferentes. Então, tem essa metáfora, se a gente for parar pra pensar. E cada um tinha uma personalidade, né? Tipo, a coruja já era um pouco... Bem estereótipo mesmo dos animais, assim. A coruja era mais inteligente, o gato era mais sagaz, a galinha era mais protetora, a pata era mais louca. Então, era bem característico mesmo. E aí ele sempre voltava para a família dele. E a família? E o papai. E aquela família, gente. Família. O que as pessoas chamavam de família margarina, na minha cabeça é a família Pequeno Urso. Era uma família perfeita. A família perfeita. Aquela mamãe toda cuidadosa, aquele papai protetor, aquela coisa do... E ele tinha as traquinagens dele. Por que a gente tem essa questão com relação a Peppa Pig, né? A Peppa Pig, ela tem as traquinagens dela, mas não dá aquela impressão de que você tem uma figura forte do pai e da mãe ali, né? Então os pais e a mãe, tá bom, deixa ela ser bagunceira daquele jeito, deixa ela fazer o caos. É assim mesmo. É assim mesmo. O Pequeno Urso, não. Ele tinha as traquinagens que ele fazia, mas os pais, eles se posicionavam realmente como pais amorosos, mas que estavam ali para realmente falar, olha, filho, isso aqui não é tão legal, não. Né? Então, às vezes ele brigava tinha alguma discussãozinha com os amiguinhos dele, e ele falava, não, vamos conversar, vamos trabalhar essa questão da tolerância, vamos procurar entender. Então, ele pegava muito essa coisa da criança, da formação da criança, com todos os desafios, mas com soluções que eram soluções muito amorosas. Então, dá para você ter uma educação legal, botando uma autoridade como pai e mãe, sem você ser... ou relapso, como você vê em casos da Peppa Pig, mas também sem você ser autoritário, né? Sem ser aquela coisa maluca, né? Porque polêmica. O problema de hoje em dia é que quando eles falam muito sobre educação positiva, tem uma linha tênue entre você ser permissivo demais. Então tem que ter esse equilíbrio entre você entender a necessidade da criança, mas ao mesmo tempo você exercer um certo nível de autoridade para a criança entender o que é limite. Então, tipo, o Pequeno Urso tinha ali aquela sutileza de, tipo, quando ele faz uma coisa errada, ela falava, olha, tá vendo que você fez errado? Foi assim, pede desculpa para fulano não gostou do que você fez. Ou eu, mamãe, não gostei da sua atitude, tipo, coisas assim, né? Ele tinha essa coisa do limiar, do que é educação, né? Então, sempre o mais interessante é que nunca era com aquela coisa da cartilha, né? Agora vamos dar uma lição de moral. Tá vendo, filho, que você machucou o seu amiguinho? Não é desse jeito. Você ia aprendendo sem perceber. Tá, legal, isso aqui que ele fez. Ele precisa pensar, ele precisa conversar. Aqui do jeito que ele falou com a amiguinha dele, não é legal o jeito que ele fala, então ele precisa pedir desculpa. Então sempre foi uma coisa muito natural. Eu acho que eu volto, porque eu acabei bebendo muito dessa fonte de Nick Jr. O Nick Jr. tem essa coisa, essa preocupação com relação a como que vai ficar o roteiro, né? Tem algumas coisas que às vezes passam, outras que são... Não tem como você... monitorar todo o roteiro, mas a grande maioria dos desenhos do Nick Jr., eles têm essa preocupação de ser uma coisa que vai ser educativa, mas também não ser aquela coisa meio palestrinha, sabe? Então o Nick Jr. tem essa coisa muito legal, vamos falar sobre aceitação, sobre tolerância, sobre empatia, mas sem ser aquela coisa chata. Então o Pequeno Urso, ele tem essa coisa, né? Às vezes ele faz umas traquinagens, e aí a mãe dele, filho, presta atenção nisso daqui, papai também. Mas ele vai muito natural. Então o Pequeno Urso, a gente se identificava com a gente passava, gente, eu quero papai e mamãe igualzinho o papai e mamãe urso, assim. Era muito gostoso de assistir, né? Então o acolhimento era muito fofo. Não sei se vocês sabem, mas tem alguns perfis no TikTok mesmo que você assiste o episódio inteiro pelo TikTok. Urso, olha só. Então, de vários desenhos, na verdade. Eu já vi, inclusive o que eu assisti recentemente, gente, eu achei que eu não ia parar pra assistir, mas eu falei, já tô aqui. Foi o episódio do aniversário da Mamãe Urso. Porque ele tinha pensado num presente, eu tenho que dar o melhor presente pra minha mãe, E aí ele vai trocando os presentes entre os amigos dele.
E aí ele não acha o presente ideal, e aí depois todos os amiguinhos dele falaram assim, você não achou o presente ideal, então a gente vai ajudar você na festinha da Mamãe Urso. E aí todos os presentes que ele trocou, ele entrega pra Mamãe Urso. Ai, gente. Não tem como não se emocionar, né? Filho, eu fiquei muito feliz que você fez esse esforço de me dar um presente. Ai, gente. Eu vou gostar disso, gente, ó. Então você... Para de ficar seguindo esses canais aí de educação parental fuleiro e vai assistir o Pequeno Urso, que lá tem muito mais ensinamento sobre educação parental que você pode ter. É uma enxurrada de educação positiva, mas positiva real, não positiva tóxica, tá bom? Então é isso, assistam, se vocês tiverem oportunidade, e vai ter ali uma enxurrada de lições sobre como você lida com a amizade, como que você lida com família, como que você lida com os seus próprios sentimentos, porque ele tá lidando com a frustração, né? Então é muito fofinho essa forma como ele vai tocando. E só de lembrar do Pequeno Urso me dá aquela sensação de leite quentinho, assim, sabe? É muito gostoso o desenho, gente. Muito fofo mesmo. E aí tem isso, né? A diferença que você vê da autora, como que os roteiristas, eles vão se adaptando, né, para cada contexto que vai trabalhando. Imaginaria, né, Jogos Vorazes ter escrito Pequeno Urso, né? Muito fofinho. Próximo desenho, que para mim é um dos prediletos da vida, que eu não achava que eu gostava tanto, mas eu amo esse desenho, e ele é bagaceiro. Ele já vai um pouco contra do que a gente fala, porque ele é um pouco mais bagaceiro, porque ele é bem... O personagem em si ele é muito expressivo, mas eu acho que também é proposital, justamente por ele não ter fala. E o fato dele não ter fala, para mim, é incrível. E eu acho que isso também deve ter servido de inspiração, porque hoje em dia tem na Mônica Toy. Porque a Mônica Toy, ela nasceu com essa perspectiva de você colocar uma esquete que não tenha nenhuma língua, para que não tenha essa dificuldade de ficar traduzindo, de ficar, tipo, chamando dublador, de ficar isso, aquilo. Você coloca só barulho e o barulho comunica. Ponto. Estamos falando de quem? Pingo! 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 Aquele bichinho feito por stop motion e massinha. O pinguinzinho mais fofinho. E ele era muito bagaceira, né? Muito bagaceirinha. E é muito legal porque, assim, tem várias críticas sobre preguiça, sobre... Malcriação também. Malcriação mesmo, mas é muito fofo, muito fofo, muito fofo. E essa coisa da linguagem universal, porque qualquer criança em qualquer lugar do mundo vai assistir Pingu, vai entender a mensagem do que ele tá falando. Porque é expressivo, né? Todo mundo já pensa assim, como uma massinha vai ter expressão? Para vocês verem o trabalho incrível dos artistas que fizeram esse trabalho, né? Stop motion, para quem não conhece, ó, nesse mundo de inteligência artificial, galerinha alfa e Gen Z, stop motion é extremamente difícil de fazer, tá? Não é coisa simples, não. Imagina você pega um episódio de 2 minutos, 3 minutos que seja, eles às vezes demoram dias para poder fazer aquele episódio. Então, assim, a gente tem que reverenciar, acima de tudo, os artistas que fizeram o Pingu, né? Porque é uma obra de arte contemporânea, eu acho muito... E são os mesmos produtores de Wallace e Gromit. Wallace e Gromit, né? Então, stop motion, só para quem entender a lógica, você pega um personagem, você vai mudando o movimento e você tem que fazer os frames desse movimento, né? Então, é gravado de cena a cena. Então, imagina, você pega... De foto em foto. Tipo, de foto em foto. Moveu foto. Ele vai andar, andou 1 centímetro, foto. Andou outro, foto. Andou foto. A organização disso aqui, para você não se perder, é um negócio, assim, surreal. Porque você precisa lembrar que quando você mexe às vezes você tem influência do outro personagem. Então, assim, gente, é muito, muito, muito trabalhoso. E é massinha. Era literalmente feito de massinha. Exato. O biscoizinho. Então, sei lá, a hora que ele brigava, que eu achava muito bonitinho, porque é o bicozinho dele, né? Aí, quando ele ficava bravo, ele ficava... Imagina você fazer, tipo, a massinha, fazer isso pra um grito. E depois voltar. Tá. Então, era um trabalho do caramba. Um trabalho artístico fenomenal. E ele é mais humorístico, né? Eu achava ele mais engraçado, porque ele era mais escrachado, né? As coisas que ele fazia, ele ficava bravo.
Então ele demonstrava mais os sentimentos dele, era mais visceral o sentimento dele. Eu adorava. E eu acho que ele acaba incentivando muito essa questão da linguagem, tanto da Mônica Toy. Você tem um outro também que é um meme muito famoso, que é o Pocoyo, né? Então, toda essa coisa da linguagem que você não fala, você só mostra a expressão, ela fica muito universal por conta disso, né? Então, Pingu, ele tem essa referência mesmo. Então, não importa onde você esteja, que língua que você fala, você vai entender o que ele está comunicando. Sim. Né? Então, tem também a continuação, né, dos mesmos estúdios, que foi o Chau Carneiro, que também é na mesma pegada. Chau Carneiro, Wallace Gromit, Chau Carneiro. Aí tem o Time, que é o sobrinho do Chau Carneiro. Ele é mais novo. Tá. Né? Eu sei que começou pelo Wallace Gromit. O Wallace Gromit é, tipo, o mais conhecidão, né? Tanto até que tem filme, lançou filme recentemente, assim, quando eu digo recentemente, depois de eu mais velha, eu não acompanhei. A gente tá falando dos anos 2000, tá? Pra gente, ó, pessoas, Gen Z, Gen Alpha, pra gente, recente, 15 anos atrás. 15 anos atrás. Então, uma coisa assim. E aí, acho que lançou Pingu, lançou Chau Carneiro, lançou o Time. Então, tipo, o próprio estúdio, ele mantém essa linguagem mesmo, né? É o branding deles, é fazer o stop motion lá com a massinha. E é bem difícil, se a gente parar para analisar no tempo de hoje, né? É a mesma polêmica com relação ao estúdio Ghibli, né? Que o pessoal fala. Quando começaram a fazer os desenhos do estúdio Ghibli em inteligência artificial, coloca-se muito essa discussão, porque você está invalidando o trabalho de milhões de artistas ali, né? Pessoas que estão fazendo um trabalho extremamente complexo, um trabalho muito, muito refinado, e fazer isso por inteligência artificial é muito... beira até o desrespeito, né? Uhum. Mas quando você vai ensinando para as crianças, acho que o mais legal para a gente, que é pai, né? Nós que somos milênios e pais, e pessoas que estão lidando com criança, tios, tias, né, padrinhos, padrinhas, enfim, mostrar para a criança esse trabalho, né, que não é só a produção, a história que está sendo contada, mas o que está sendo contado por trás dessa história, né, a questão artística, né, então, antes da gente ficar reclamando, porque hoje em dia tudo é inteligência artificial, o que você está mostrando para os seus filhos de conteúdo mais antigo, né? Uhum. Você sentar e falar assim, isso aqui é um desenho de 1945, sei lá, o da Disney antigo. Sim. Mas é lento? É lento por quê? Porque a tecnologia da época não conseguia permitir fazer algo mais rápido. Mas o que está acontecendo aqui? Que mensagem está sendo passada por trás desse desenho? O que você está aprendendo? Eu gosto muito de ter esse exercício com os meus filhos. O que está aprendendo? O que esse desenho está te ensinando? O que você aprendeu com esse desenho? Não só do entretenimento pelo entretenimento. Você também não precisa ficar na pilha de ficar tudo ser educativo. Mas também influenciar esse pensamento crítico, tá? O que você aprendeu? O que no desenho aqui do Pingu, por que ele ficou bravo? Você acha que essa conduta aqui, porque ele batia às vezes? Né? Porque ele tinha um irmãozinho mais novo dele, né? Aí ele ficava com ciúme do irmãozinho mais novo dele. Então ele fazia umas coisas que era bem, bem, bem louco, né? Então o que a gente fala assim, dá pra fazer isso daqui? O que dá pra fazer? O que não dá pra fazer? Como que ele lida com essa emoção aqui? Então o Pingu, eu gostava que ele era bem bagaceirinho. Ele era bem... E ele ficava muito nervosinho. Era muito engraçado. Pingu é sensacional. Então, eram desenhos curtinhos, lógico, pela dificuldade de você criar um episódio, eram curtinhos, mas era uma mensagem curta, uma mensagem que era impactante, e além disso, você tinha uma qualidade técnica que era fora de série, né? Pingu tá ali dentro da minha lista de desenhos que eu adorava, da TV Cultura. E o próximo desenho foi uma febre mundial, que até hoje a gente relembra em forma de meme, em qualquer coisa do gênero, que ditou vidas e é figurinha de WhatsApp de muita gente. Sei lá, outra ideia também de cosplay para eventos, que é quem? Teletubbies! Wink, Gibson, Lala e Paul. Por que eu acho que, tem gente que fala assim, Teletubbies era muito bobo, Teletubbies era não sei o que. Mas, vou eu polemizar de novo. Quando você pega o que era Teletubbies e o que é uma Dora Aventureira, o Teletubbies você tinha dimensão real para quem que era aquele desenho.
Sim, ela tá Então, bebê. você sabia que era pra muito pitiquinho. Dora Aventureira, a gente fica com a sensação de que, ai, você é burra! Então você fica meio, tipo... Você não sabe qual que é a idade do Dora Aventureira. O Teletubbies, ele era para crianças muito pequenininha mesmo. Era pra neném. Ele tem essa coisa da repetição porque era pra neném, né? Então a gente que era adulto que tava assistindo, a gente que era mais velho, a gente era de entrão, né? Não era pra gente, não era um desenho direcionado para a gente, né? E aí, repetição. É creme gostoso, é creme gostoso, é creme gostoso. Será que até hoje tem vontade de comer esse tal desse creme gostoso? Já procurei no TikTok. Tem uma moça que faz as comidas nostálgicas. Eu fiquei com vontade de fazer o tal do creme gostoso. E o que é o creme gostoso? É tipo um mingau com morango. Vamos fazer um creme gostoso um dia? Ó, fica aí uma pauta pra gente fazer um vídeo qualquer dia. Fizemos o creme gostoso, veja no que deu. Gostoso, né? E aí era muito repetitivo, né? A gente ficava vendo e falava assim, meu Deus, de novo. Mas era pra criança pequena, neném. O mais engraçado é que Teletubbies, por mais que fosse um programa para nenéns, né, assistirem, ele virou uma febre mundial, virou desenho animado, virou produtos licenciáveis. Você tinha no carnaval o pessoal vestido com fantasia do Teletubbies. Tinha a manta de cama, acho que pra mim é o que mais fica na cabeça. Sempre tinha alguma amiga que tinha uma coberta do Teletubbies. E aí vem a polêmica de Teletubbies, né? Porque tem uma polêmica fortíssima, pesadíssima, em relação ao uso da bolsa do Gypsy. O Gypsy, né? Então tinha a bolsa do Gypsy. Não, mentira, do Tinky Winky. A bolsa vermelha do Tinky Winky. Era vermelho? Era vermelho? Bolsa vermelha do Tinky Winky. Então tinha... Aí o que acontece? Hoje em dia a comunidade gay adota muito o simbolismo dos Teletubbies por conta disso. Eles falam assim, ó, já tem uma questão ali. Muita gente não deixou a criança para assistir. Ah, tá ensinando... Lembra que a gente falou sobre os episódios? Que a minha mãe não deixava a gente ensinar a namorar? Como se um bonequinho pudesse ensinar alguém a ser gay, né? Mas ninguém fala, né, daquele chapéu de zebra do Gypsy, né? Que também era outra viadagem. Então já tem uma representatividade com relação à comunidade. E na verdade, parando pra pensar, eles não tinham nem gênero, gente. Eles eram nenéns, né? Porque assim, associou-se na nossa cabeça que o Tinky Winky e o Gypsy eram meninos, a Lala e o Po eram meninas. Mas eu devo ter lido em algum lugar dizendo que a Po não era nada. Tipo, ela não era nem menina, nem homem, nem nada. Então, então não tem porquê, não tem gênero. Neném não vai entender qual que é o seu gênero. Neném é neném, gente. Essa ideia de que, fulano tem que usar... Vamos... A gente... polemizar. Vamos sim. Vamos polemizar, tá? Essa coisa que vai colocar assim, a menina vai usar tal cor, o menino vai usar tal cor, isso daí é o adulto que tá colocando. É a mesma coisa de falar assim, ai, tadinho, vamos dar um chocolate pra essa criança, claro que ela vai ficar com vontade. Não, a criança não vai ficar com vontade de comer chocolate. Você que é adulto que tá realmente colocando a sua vontade e o seu desejo diante daquela criança. A criança nem sabe do gosto de chocolate. Se você nunca der chocolate pra criança, a criança nunca vai saber o que é um chocolate, nunca vai saber o que é um brigadeiro. Então, é o seu desejo que você está canalizando para aquela criança. Então, essa coisa do rosa, do azul, do brinquedo de menina, brinquedo de menino, é uma canalização do adulto. Né? Então, o Teletubbies, ele tinha essa pegada mesmo da linguagem do bebê. O bebê não tem linguagem, na verdade, né? Então, gente, o desenho, né? Eu falo desenho, porque na minha cabeça tá fixado com desenho, mas era um programa, né? Uhum. Os Teletubbies, ele tá ali com a linguagem infantil, de um bebezinho. Um bebezinho se levar, ai, nossa, eu vi uma bolsa vermelha, gostei da cor, porque agora é vibrante. Ele vai se interessar aquela bolsa, porque ele é vibrante, por causa da cor. Ele não vai saber na cabeça, nossa, isso daqui é uma bolsa de menino ou uma bolsa de menina. Ele não vai pensar nisso. Ele vai pensar que é vibrante, que eu quero morder. O bebezinho tem essa pegada, né? Uhum. E aí, na época, ficou muito essa polêmica, né? De que, como assim o Tinky Winky tem uma bolsa vermelha, né? Ou ele tem jeitos mais afeminados, ou tem aquela questão. Todos os personagens são personagens que não têm um gênero definido. Eles são bebês, né? Então, eles estão ali vivendo uma experiência de um mundo de bebê. Repetição, as coisas que eles gostam, aquele mundinho deles, vamos dormir, hora de dar tchau, hora de dar oi.
E aí, E deve ter uma explicação também científica, né? Porque a gente não trabalha com isso. Mas acho que o fato de ser 4 personagens deve ter alguma coisa neural. Que, sei lá, vamos repetir 4 vezes aquela ação. Então, o Tinky Winky vai fazer aquilo, o Gypsy vai fazer aquilo, a Lala vai fazer, a Paul vai fazer. Então, deve ter alguma pira aí muito louca, que eu acho que isso é que é legal também, de tipo, ó, falando X vezes, a criança vai internalizar e vai entender e vai fazer aquela ação. Deve ter. tinha uma coisa muito fofinha dos Teletubbies, né? Tirando a parte polêmica que o pessoal fala bastante, tinha eles mostrando a criança, uma criancinha, mostrando uma parte da cultura delas, né? Então, por exemplo, hoje eu vou fazer o bolo de chocolate com a minha avó. Ah, sim, que era da TV da barriga. Isso, eles mostravam. Aí você ficava vendo a criança mostrando a cultura dela. Aí, legal, de novo. Mostrava de novo a mesma cena. A pira de quem estava assistindo, quem é mais velho, fica pensando assim, não, mas será que tem alguma coisa que é diferente, né? Fica criando várias teorias. Mas não, é a mesma cena exatamente igual. Pra quem já conviveu com o bebezinho, ele assiste a mesma coisa várias vezes. Por quê? Porque ele não vai conseguir aquela informação logo de primeira. Ele precisa da repetição, porque cada vez que ele assiste é como se ele pegasse uma parte. Agora eu peguei só o comecinho. Agora eu peguei o comecinho mais o meio. Agora eu vou pegar o comecinho, o meio e o fim. Então ele vai colocando como conexão daquilo, da repetição. Então, às vezes, enche a paciência para quem é adulto vendo aquilo, e fala assim, mas que criança está de novo assistindo aquilo, de novo. Por quê? Porque, na verdade, a informação está vindo aos poucos para a criança, e a criança está conectando isso dentro do cérebrozinho dela. Então, a gente que assistia, a gente ficava enlouquecido assistindo, né? Lembrando que o Teletubbies passou na TV Cultura, depois passou um tempo, ela foi reprisada na TV Globo. Então, por isso que também virou um grande fenômeno, né? Virou aquele boom porque passou na TV Globo. E aí vem essas críticas, essas coisas todas, mas a gente sabe que até hoje é uma representação muito forte da cultura millennial, né? As figurinhas de WhatsApp, né? As fantasias, os cosplay. Então, marcou muito a nossa infância, se a gente parar pra pensar. Por mais que fosse um desenho de bebê, né? Um programa para bebês, o fenômeno cultural de Teletubbies foi muito forte pra gente, né? E a título de informação passa na Netflix e na Prime. Na Netflix tá de graça e na Prime tem que assinar lá. Então é isso. Você que nunca ouviu falar em Teletubbies, os ET, eles eram ETs? Aí é a minha pergunta. Na minha teoria, eu acho que eles eram ETs. Não sei. Que viviam no planeta dos Teletubbies. E eu amo, eu duvido você ver o solzinho e você não ficar felizinho. Não tem como não ficar felizinho com aquele nenenzinho, né? Como que será que deve estar aquela criança? Onde está o solzinho do Teletubbies? Já tá um hominho já, né? Você acredita que ele ficou muito tempo... Era uma menininha. Ela ficou muito tempo sendo... como é que se diz? Não foi falar da identidade dela, e a identidade dela só foi revelada em 2014. O nome dela é Jess. É uma mulherona já, né? A solzinha do Teletubbies. Dá pra ver aqui a cara dela. Essa é esses mesmos. A solzinha do Teletubbies, gente. Solzinho do Teletubbies. E aí ela dava um sorrisinho, era a coisa mais gostosa. Acho que melhorava o seu humor logo na cara quando ela dava uma risadinha, quando ela aparecia. Era o barulhinho, né? O barulhinho característico de neném mesmo. Aquela risadinha, assim. Exatamente. Era muito fofinho. Então vocês aí que já tiveram o ursinho do Teletubbies, uma mantinha do Teletubbies, né? Era muito bonitinho. Era o Labubu da nossa época. É verdade. Só que é o Labubu mais infantil, porque falam que o Labubu de pendurar na bolsa era o bonequinho da Kipling. Ah, tá. Que o macaquinho da Kipling é o Labubu de bolsa. Mas pelo menos aquela carinha fofinha, né? Que é uma fantasia com aquela carinha assim, de borrachinha, acho que era o nosso Labubu. Também. De Kipling, colocar um Teletubbies dentro da bolsa e virou um Labubu de hoje.
E para fechar, né, vamos falar desse desenho que teve 2 produções e que ela ficou mais conhecida, a produção Disney. Foi para Disney, né? Foi para Disney. Exatamente. Porém, como a gente sempre fala, esse canal ele sempre vai falar dos lados alternativos, das coisas que ninguém sabe, porque a gente não quer ser igual a todo mundo. Nós vamos falar da produção primária da Nickelodeon, que é Doug, churu, 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 churu. essa abertura. Ai, gente! Parecia um Draw My Life, né? Quando desenhava, assim. Coisa mais fofa. Doug tá no meu coração. Doug... Mas assim, quando ele foi pra Disney, eu acho que ficou... Aquela coisa, acho que injetaram uma grana boa, né? Pra poder fazer o desenho, ficou legal. Mas eu sou muito da nostalgia de Doug da Nickelodeon. Pra mim... Era única, aquela produção mais 2D, e todas as historinhas de Doug, que Doug tá dentro do nosso coração, né, gente? E aí, o que dizer sobre Doug, que era um desenho que eu considero pacas? Que você lembra do Doug, Primites? Então, eu assisti mais a versão Disney no SBT, mas eu sempre gostei mais também da versão Nickelodeon que passava na TV Cultura. Só que aí hoje as pessoas, eu não sei se as pessoas conseguem associar de que tinham 2 versões. São poucas as pessoas que entendem que tem essas 2 versões. Só que a que ficou mais conhecida, entre aspas, foi a da Disney por conta da Disney. Né? Que era, eu não lembro nem como, eu lembro mais da abertura antiga do que da abertura nova. A gente assistiu muito tempo, né, o Doug da Nickelodeon, que passava na TV Cultura. Então, quando o Doug foi pra Disney, a gente lembra que ele não passou mais na TV Cultura, ele começou a passar no Disney Cruise. Sim. Que era do SBT. Mas a gente, lembra que a gente falou? Essa discussão sobre nós sermos pessoas nostálgicas e apegados a um personagem, a um formato, né? Está desde Daniela Lujan. Então a gente ficou um pouco receoso, a gente ficou um pouco olhando com cara feia para a versão Disney. Também porque tinha uma pegada muito legal, porque quem gostava de Doug era meio desenho alternativo, não era todo mundo que conhecia Doug. Por conta dessa pegada de ser mais o desenho da cultura. Então, quando ele tava na cultura, era meio assim, meio underground, né? Meio só a galera que manja, assim, mais de desenho alternativo, né? Que gostava. Quando foi pra Disney, e aí ele foi pro SBT, aí ele virou meio hypado, assim. Eu peguei um pouco de ranço, assim, quando ele foi pra... Não que eu deixei de gostar, continuei gostando. Mas ele pegou meio um hype, assim, aí eu falei... porque a gente é fã da abertura de Doug do assobio. Porque a diferença era justamente a abertura. Porque a versão do Nickelodeon era a que tinha o assovio mesmo, que eu pelo menos não consegui fazer. Que era do churu churu churu. Quando foi para Disney, eles mudaram a abertura e modelizaram um pouquinho mais. Só que eu lembro que a edição da Nickelodeon, o próprio Doug, ele era tipo... Eu não diria que ele era mais insegurozinho, mas ele era tipo um pouco mais tímido, ele era mais apaixonadinho pela Paty Maionese, ele era tipo mais fofinho. O Doug que foi pra Disney, eu acho que ele já era mais moderninho, já sabia conversar mais com as pessoas. Ele era mais... Ele tinha essa pegada com mais dificuldade de lidar com as coisas, né? Então, para quem não conheceu o Doug é um pré-adolescente, acho que já entra na... Talvez, se a gente for pensar como linha temporal, quando ele tá na Nickelodeon, ele é um pré-adolescente, tá começando a lidar com os conceitos da adolescência. Quando ele vai para Disney, ele já é adolescente. Já tá solidificada essa formação dele como adolescente. E tem essa coisa dele com o melhor amigo, Skeeter Valentine, essa paixão que ele tem pela Paty Maionese, né? Você é a minha maionese. E ele vai escrevendo no diário dele, né? Aquela coisa do diarinho dele, que ele vai escrevendo todas as aventuras dele. Aí tem os personagens que ele vai criando, né? Que tem o Homem Codorna, o Homem Cueca, né? Se eu não me engano. Que são essas coisas dele desenhar, que tem esse mundo imaginário dele. Mas ele vai ficando muito nisso porque ele é muito tímido. Na verdade, engraçado porque é uma mistura de super-herói misturado com meio mundo da luz.
Eu já vou fazer a conexão também. Porque ele ter o próprio super-herói me lembra, por exemplo, tipo o Homem-Aranha, que era onde ele conseguia se vestir numa figura forte. Só que quando ele escreve no diário dele, me lembra de Mundo da Lua. Sim. Que aí ele criar as histórias dele no coisa. Eu amava a relação dele com a irmã dele. Eu me tornei a irmã dele, né? A irmã dele era muito sensacional, né? Que é a Judy, né? A Judy era artista, né? Toda alternativa, toda... A boina, toda do teatro, do... Eu adorava. Os pais dele eram pais bem comuns, né? Não tinha nada assim de extraordinário. São pais comuns, daquela classe média dos Estados Unidos e tudo mais. Mas eu achava sensacional toda aquela loucura, genialidade, aquela coisa orgânica de Judy. Ela era muito divertida. E a relação problemática que ele tinha com o Roger, né? Que era o valentão da escola. Ele era tipo como se fosse o nerdão e o Roger era o valentão. Assim, bem característico dos Estados Unidos mesmo. Bem narrativa high school, assim. O que é mais gostoso, porque era uma série que muita gente se identificava, né? A gente se via na fragilidade do Doug, né? Aquela coisa das dificuldades dele, o melhor amigo esquisitão dele, né? Que vinha dar vazão para toda a loucura que ele tinha, né? E ele ficava incentivando o Skeeter, aquela coisa, não, vai lá, vai se declarar pra Patty. E ele ficava super com vergonha, né? A Patty, aquela menininha toda bonitinha, né? Uma coisa meio Smallville também, né? Como se ele fosse Clark Kent, ela fosse a Lana. Eu não lembro se na versão Disney eles chegam a namorar. Eu não lembro disso. Eu acho que sim, porque a versão Disney sempre é um pouco mais evoluída, né? Um pouco mais... Porque eu lembro que na versão do Nickelodeon eles não namoravam. Ele ficava só na paixão platônica. Ele nunca conseguia botar em prática, né? Coisa de querer se declarar para ela. Mas eu lembro que era bem característica essa coisa da insegurança dele, da vergonha, ter que lidar com a irmã maluca, super pra frente, né? Super pensamento filosófico, artístico. E o cachorro, né? Que... Costelinha. Meu sonho era ter um cachorro chamado Costelinha, gente. Costelinha. Eu depois vi uma fanart que... Ai, gente, eu chorei tanto quando eu fiquei com o olho cheio de lágrimas quando eu vi essa fanart. Que é ele já, tipo, o Doug já adulto, ele na casa dele, aí tá, tipo, na geladeira uma foto do Costelinha, que, né, ele ficou mais velho, Costelinha, cachorro não durou muito, né, mas ele ficou casado com a Patty Maionese. Quando eu vi a foto do Costelinha, eu não aguentei. Não dá, né, gente? Aí a gente se quebra de chorar, né, E Costelinha, o melhor amigo dele, né, tudo... E vem muito nessa pegada do Pingu, que não fala nada, né? Ele não fala nada, mas ele é extremamente expressivo. Isso era muito legal do Costelinha. Aí vem a polêmica. Quem que é melhor? Doug ou Tintin? Ai, gente, eu sou Team Doug, né? Sou Team Doug sempre. Vai ter gente nos comentários que vai falar assim, mas o Tintin veio primeiro, porque o Tintin... Eu aceito, meu coração continua aberto, porque o Tintin tem o seu valor, tem o seu pioneirismo, mas eu prefiro o Doug. Mas acho que são propostas diferentes também, né? São propostas totalmente diferentes. O Doug... que associavam muito, porque eram dois personagens brancos, cabelo arrepiadinho, loiros, com cachorro. Eu tinha muita comparação na época. Tinha isso, mas eu acho que são premissas diferentes. Acho que o Tintin, eu nem sei se o Tintin é adolescente, ou se ele já era... Ele já era um pouquinho mais adolescente, acho que já quase para adulto, porque ele viajava, né? As aventuras dele eram mais bem aventuras mesmo. Ele vivia mais essa coisa das aventuras, né? O Doug estava ali preso no bairro dele, né? A coisa mais radical era tentar se declarar para... A Patty Maionese. Que era... E foi quando ele escreveu a música dele. Exato. Aí tinha as músicas, tinha a banda, né? The Beats, que era uma referência aos Beatles, que eram os beterrabas, né? Gente, era sensacional aqui. Era muito bom. Então tinha essa coisa mais do adolescente, né? Do jovem, do pré-adolescente, do já o adolescente. Eu acho também que quando ele vai pra Disney, ele já vai pra high school, se eu não me engano. Ele já tá um pouquinho maior. Uma pesquisa rápida no Google diz que a versão do Nickelodeon ele tinha 11 anos. E na versão da Disney ele já tinha 12.
Exato. Então por isso que ele tá mais descoladinho, né? Tá mais solto como personagem. Quando ele tá ali E acho que talvez a gente fica um pouco mais nostálgico por conta disso, né? Porque ele tá mais seguro. A gente se coloca muito no lugar dele ali, né? Como um carinha mais... fora aquele episódio fatídico de quando o Skitter troca a voz. Que é muito bom. Sim, né? Porque ele tá vivendo o auge da adolescência, né? Tá vivendo o auge da adolescência. Então tem essa pegada também, né? E aí é isso, gente. Doug. Vamos lá, vocês são fã da versão Doug Nickelodeon? A era Nickelodeon ou a era Disney? Coloca aí, Disney ou Nick? O que vocês colocam aí? O que vocês acham? Eu sou muito fã da era Nickelodeon. Sem hesitação. Abertura com assovio ou abertura com... É isso. Se você conseguir assoviar, assoviar, eu não sei qual é a diferença, assovio. Acho que os dois servem, né? Comenta aí, qual que é a Assovio, vai lá. Assobio? Eu assobio. Assovio? Tô nessa dúvida aqui, gente. Mas é isso, vamos lá. Tem mais algum desenho da Disney que você... Da Disney, ó. Não, da TV Cultura. Da que a TV gente não Cultura. Ó a Disney aqui, ó. Ó a lavagem cerebral da Walt Disney. Cabeça. Ô, Mickeyzinho, ratinho safado. Aqui, anos de lavagem cerebral. Algum desenho que vocês assistiram na TV Cultura? Estamos falando de desenhos. A gente terá um programa só sobre programas clássicos lá no futuro. Acompanhe o canal, não esqueça de acompanhar o canal. Coloca aí, ó, aciona o seu sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser lembrado, tá bom? Porque a gente vai ter um episódio só sobre os programas clássicos da TV. Do SBT também. E também o dos programas, né? Então, acalma o seu coraçãozinho. Não falou do Castelo Rá-Tim-Bum, não falou do Rá-Tim-Bum, não falou do... Calma. Da Lua, não falou dos 7 monstrinhos. Ué, fala aí. Calma o coração que a gente já tem aí na pauta. Só que vocês precisam engajar aqui, porque aí o nosso projeto tem que estar aqui com engajamento. Vocês precisam, comenta aqui, coloca no grupo da faculdade. Olha a galera da faculdade, olha a galera do ensino médio. Coloca no grupo do futebol. Sabe o grupo do futebol? Coloca na galera do futebol. Olha aqui essas duas meninas piradas aqui falando dos anos 90, 2000. Coloca em todos os grupos aí pra gente poder engajar e aumentar essa comunidade Millennium. Dá uma moral pra nós, mano. Dá uma moral pra nós, ó. Vocês dão moral pra uma galera aí, uns influencers mal nada a ver. E a gente tá aqui, ó, pedindo um minuto de atenção. A gente podia estar matando, podia estar roubando, podia estar fazendo tantas coisas. Podia nada, porque a gente não podia não. Nossa barreira moral impede. Então. Mas, como nós queremos aqui nos tornarmos VJs, já que não tem mais MTV no Brasil, temos YouTube. Então, engaja o nosso canal aqui. E vamos agora para o quê, Tamires? Para o final. Vamos Nossa, é verdade. Para o final do nosso episódio de hoje. Área de comentários, o que temos hoje? Nossa, temos comentários. Eu só esqueci de abrir os comentários, mas temos comentários! Temos comentários, ó. Enquanto ela tá abrindo os comentários, ela tá abrindo os comentários. Curte, se inscreve no canal, compartilha com a galera. Se você tá nos streamings escutando a gente, tá aí no Spotify, no Deezer, no YouTube Premium, coloca aí como favorito para poder, quando a gente tiver episódio novo, você já saber e você poder interagir conosco. Também segue a gente lá no Instagram, Pod do Milênio, 1 L só, 2 N's, tá? Que vai ter vários memes, tem várias coisas lá nos nossos stories. A gente mostra os bastidores das gravações aqui, várias coisas para vocês. Então, vamos aumentar essa comunidade Millennium, porque estamos no hype e temos que nos fortalecer, galera. Já abriu os comentários, Tamires? Estou abrindo. Então é isso, vamos... Enquanto isso, vamos para o Jequiti, não, Jequiti. E agora vamos aqui chamar a nossa querida Aracy da Top Term. Cadê a Aracy da Top Term? Aracy, gente. É isso. E se você... Isso mesmo! Você comprou um TechPix? Então Nossa, diz aqui pra gente. TechPix. Você conhece alguém que comprou um TechPix? Você conhece alguém que comprou um TechPix? Então coloca aí nas áreas. E se você é um patrocinador, uma pessoa aí que acredita num projeto
Patrocina a gente. Ó, vamos lá, vamos falar sobre novelas infantis, que a gente comentou sobre o SBT. A gente tinha comentado que foi o momento de glória da Fernanda Souza, né? Porém, o Mário comentou uma coisa que a gente esqueceu, de que, na verdade, a Fernanda Souza foi revelada no X. Sim, TV Cultura. Como estamos falando de TV Cultura, tinha o X Tudo, o programa X Tudo, que foi onde Fernandinha, não era nem Fernanda Souza, era Fernandinha. Conversava com o X, é verdade, gente. Você não lembrava disso. Tava lá, ela lá, fofíssima também. Ela fazia receita com X, interagia com o boneco X, do X extremamente comunicativa, uma fofa. E ela é a mesma pessoa que ela era naquela idade. Pois é. Então, se vocês pensam em Maísa é maravilhosa, né? Como comunicadora, já tínhamos a Fernanda Souza também, que já era uma fofa se comunicando, super cotoquinha, comunicando lá com o X. Se a gente parar para pensar, olha só, vamos criar uma teoria aqui. Fernanda Souza fazia receitas com um boneco. Fernanda Souza, ela andou para que Ana Maria Braga pudesse... Como é que esse ditado que a gente até hoje não sabe falar, é isso aí mesmo. Caminhou, engatinhou. Fernanda Souza já fazia receita com boneco. Então, ó, vocês acham que Ana Maria Braga é original? Ela copiou da Fernanda Souza, tá vendo? E aí, o outro comentário que foi feito também foi que novelas do SBT também seriam um excelente tema, como, por exemplo, né, gostaria de ver Paola Bracho falando suas maldades. Paola Bracho. Aí, ó, já queria várias ideias aqui na nossa cabeça, hein? Já tem aqui, grande vilã, Gabi Spanik. Aliás, eu tenho sérios problemas com esse tipo de coisa, porque, assim, na minha cabeça, ela fala português. Então, se ela começa a falar espanhol, ela tá falando errado. Ela tá sendo dublada, né? Exato. Eu sou a verdadeira Paola Bracho. Na minha cabeça é isso, entendeu? É essa visão que eu tenho de... Enfim. E tem ainda a pauta Thalia, né? Com as milhares de novelas. Nossa, todas as Marias. Que Mané Virgínia, mano. A gente conhece as Maria dos bairros. Isso é Maria do bairro, Maria, nem lembro quantas Marias tem. São tantas Marias na nossa época. Então é isso, tem as novelas do SBT que são icônicas, né? Não as novelas adolescentes, que teremos uma pauta só sobre novelas adolescentes. Mas se você lembra de uma novela do SBT que foi icônica, escreve nos comentários aí pra gente colocar na nossa pauta. Pra ver se a gente assistiu ou não, porque lembra que a gente não podia assistir porque ensinava a namorar. Tem esse ponto aí, de ensinava de forma clandestina, né? Minha mãe tá assistindo e ela pensa, que safadas! Ela não assistiu escondidas! Rubi era tenso. Esmeralda. Não era tanto, acho que não era aquela menina que tinha ficado cega, não? Era uma coisa assim. Era. Não, essa era de boa. Tô falando, Rubi era louco. Rubi, ela seduzia os caras. Não, eu já tô falando das novelas. Deixa pra próxima pauta. Então, ó, comenta aqui qual novela do SBT que vocês querem que a gente comente no próximo episódio, nos próximos episódios. E é isso. Então, beijo para os nossos pessoas. Como é que termina o nosso episódio? Ó, pra quem lembra, né, referência do Chapolin, quando a gente começa é Cherin e quando a gente termina o episódio é Cherion. Episódio.